certo? Precisam guardar as partes da janela para poder ter uma ideia do que possa ser cobrado numa prova. Normalmente, eles não vão cobrar de vocês, a parte de figura. Lógico que ele só vai cobrar a parte de figura se for uma questão CESP. Mas Fundação Carlos Chagas, normalmente ela não cobra essa parte de figura. Mas aqui nós teríamos quem? A barra de título. Nós temos aqui a barra de menu. Mas aqui embaixo a nossa barra de ferramenta padrão, com os respectivos botões. Aqui nós temos as nossas pastas locais, certo? As pastas tradicionais do Outlook. Aqui nós temos as mensagens, as nossas mensagens. E aqui nós temos o conteúdo de uma mensagem. Essa seria uma visão clássica do Outlook. E lá embaixo, que eu vou apagar aqui e vou mostrar. Lá embaixo nós temos aqui a nossa famosa barra de status. Então nessa barra de status você tem algumas informações interessantes, pertinentes ao recurso de e-mail. Dada a olhada geral no menu, na janela principal, você tem que partir para decorar o quê? As opções de menu. Menu arquivo, menu editar, menu exibir, menu ferramentas, mensagem e o menu ajuda. E aí, aquela história, você pega o material e vai ter que fazer o quê? Decorar as opções de menu. O que é que tem no menu novo? Pelo menu novo eu posso inserir um recurso de anexo. Então, se aqui tiver novo e o recurso do Outlook te der o poder de, pelo menu arquivo novo, você criar um anexo, mas você não tem. Você pode criar um e-mail, você pode criar uma mensagem de notícia, você pode adicionar um contato, porque no menu arquivo você não tem recurso de anexos, né? Inserir um anexo. Você pode salvar como anexo, você pode salvar anexos existentes na mensagem, mas você não tem um recurso de anexo dentro dessa estrutura. Editar recursos de marcação de lido, marcação de não lido. Você tem esses procedimentos ligados ao editar. O exibir são os modos de exibição que você tem dentro da ferramenta e tal. Então isso aqui é decoreba de menu. Isso aqui é a coisa mais chata que tem em um concurso, decorar menu. Mas é o fundamento muito usado em questões de prova. Ter que decorar muito menu. Então, menu ferramentas, menu mensagem com as suas opções, né? Nova mensagem usando, responder a todos, encaminhar. Então você tem que dar uma olhadinha nesses recursos. Então vamos aqui. Lista de pastas é composta pela caixa de entrada, caixa de saída, itens enviados, itens excluídos, rascunhos e o spam. Essa é a estrutura clássica de uma ferramenta de e-mail. Podemos criar pastas usando esse caminho no menu arquivo, novo pasta, ou pelas teclas de atalho Ctrl Shift E. Então, por que é que eu criaria uma pasta dentro de uma pasta base do Outlook? Simples. Organização. Então, eu estou aqui no meu Outlook, estou aqui na minha caixa de entrada, vou no menu arquivo, novo, pasta. E aí eu posso criar, por exemplo, a pasta leite dentro da caixa de entrada, e aí ele cria uma subpastazinha aqui, ó. Uma pastazinha chamada leite dentro da minha caixa de entrada. Por que isso? Por que isso? Por questão de organização. Vamos supor que eu comece a receber e-mails, mensagens de alunos, etc. e tal, e eu gostaria que fossem colocadas dentro da pasta leite. Então, eu posso criar isso daí para poder deslocar o e-mail para lá, sem problema algum. Tem esse recurso de pasta em um webmail? Tem. Se a gente entrar aqui no webmail do Yahoo, por exemplo, que seria o meu webmail, você teria o quê? Entrando aqui no Yahoo, você vem aqui em Astral, não é Astral. Vamos entrar aqui de novo no Yahoo, você tem um recurso aqui de e-mail. Cadê o e-mail? Está aqui, certo? E-mail. Então vou entrar aqui no meu usuário,
Leite Júnior, e vou entrar aqui com a senha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? E aí você tem um recurso aqui do webmail. Posso criar pasta? Posso, gente. Olha a quantidade de pasta que eu tenho aqui, ó. Tudo isso aqui são pastas que eu crio para poder fazer o quê? Para poder organizar melhor os e-mails recebidos. Então eu coloco tudo dentro dessa estruturazinha de pasta. Então se eu quero criar uma pasta, eu venho aqui, ó, minhas pastas, tá aqui. Posso clicar no botão adicional, posso editar, por exemplo, uma pasta que já foi criada. Tranquilo. Criada a minha pasta, eu tenho aqui a caixa de entrada, que seria o local dos e-mails recebidos. Todo e-mail que eu recebo vem para a minha caixa de entrada. E esse número que fica aqui do lado representa o quê? Representa minhas mensagens não lidas. Tradicionalmente, as minhas mensagens não lidas. Todo mundo tem esse recurso de mensagem não lida? Tem. Um webmail tem, Leite? Tem. Está aqui, ó. Por exemplo, na minha caixa de entrada aqui, nesse momento eu tenho 8 mensagens do meu e-mail do Yahoo, 8 mensagens não lidas. Então depois eu clico aqui e vou fazer o quê? Eu vou fazer a leitura dessas mensagens. Certo? Do mesmo jeito que você faz isso na sua ferramenta de e-mail. Qual a função da caixa de saída dentro de um sistema de e-mail? Permite visualizar os e-mails enviados pelo usuário. Olha isso aqui como é interessante. Mas que não foi enviado pelo servidor. Leite, não entendi. É o seguinte, pessoal. Às vezes a gente está redigindo aqui um e-mail. Estou aqui no meu Outlook, certo? Criar um e-mail. Estou redigindo aqui o e-mail para bola@yahoo.com.br. O assunto teste. Redijo aqui alguma coisa e envio. Como eu não estou conectado à internet, a minha ferramenta não está conectada à internet, o que acontece com o e-mail? Ele vai para onde? Ele vai para a minha caixa de entrada. Desculpa, vai para a minha caixa de saída. Certo? Só que aqui eu tenho que configurar alguma besteirinha aqui, né? Para dizer que eu estou enviando. Vou botar aqui leite. Vou botar aqui. Por isso que eu disse, ó, que o Outlook ele é chato, porque muitas vezes a gente não usa porque a gente tem que configurar. Toda ferramenta de e-mail tem que ser configurada. leitejunior@yahoo.com.br. E aqui eu definiria os servidores pop.yahoo.com.br e aqui smtp.yahoo.com.br. Lógico que o que eu estou digitando aqui não é o correto. É só para a gente ter uma ideia. Certo? Então vou aqui, avanço e concluo. Pronto. Olha o que aconteceu. Ele vai gerar um erro. Logicamente, por quê? Porque eu não estou conectado. E aí o e-mail foi para onde? Está aqui o que eu queria mostrar. Ó. O e-mail foi para a minha caixa de saída. Por quê? Porque eu redigi o e-mail, mas o servidor não enviou. Permite visualizar os e-mails enviados pelo usuário. Eu não enviei? Eu não enviei o e-mail, enviei. Mas que ele não foi enviado pelo servidor. Então ele fica preso até uma conexão ser estabelecida e o sistema conseguir enviar o e-mail. Esse recurso só existe em clientes de e-mail. Espera aí, professor. Espera aí, só existe em cliente de e-mail? Quer dizer que o webmail não tem isso? Não tem. Porque esse recurso só tem em cliente de e-mail por permitir trabalhar offline. Aí quer dizer que o webmail não tem isso? Tem não. Não tem. Está aqui, ó. A gente vem aqui, eu vou criar uma nova mensagem. Vou digitar aqui um destinatário. Certo? Vou colocar aqui teste. Na hora que eu enviar, como eu estou online, o e-mail vai embora. Se eu estivesse offline, isso aqui nem aparecendo estaria. Porque como é que eu ia estar conseguindo conectar isso daqui? Então qual é a razão, qual é o sentido de existir caixa de saída em um webmail? Nenhum. É tanto que eu enviei,
Está aqui as pastas básicas do meu webmail: entrada, rascunho, enviadas, spam e lixeira. Cadê a caixa de saída? Não está aqui. Caixa de saída não está aqui. Então, sobrou para quem? Sobrou somente para o cliente de e-mail. Já que o cliente de e-mail pode trabalhar offline e o webmail não. Itens enviados permite visualizar os e-mails enviados pelo servidor. Isso aí tem nos dois. Porque se o e-mail foi enviado, ele vai para onde? Os itens enviados. E aí eu tenho certeza que o e-mail foi transmitido pelo servidor. Não tenho certeza se o e-mail vai chegar lá. Isso eu não tenho certeza. Por quê? Porque a transmissão do e-mail é assíncrona. Assíncrona. Eu não preciso que o meu destinatário esteja conectado, por ser uma transmissão assíncrona. Joia? Certo? Sendo assíncrona, eu preciso estar conectado para eu poder enviar, e o destinatário, se tiver, ou quando se conectar, ele vai acessar o sistema dele e vai manipular o e-mail. Itens excluídos seriam os itens que foram deletados pelo usuário. Então ele vai lá para os itens excluídos, tá? Ou lixeira, né? Dependendo de alguns sistemas, lixeira. Cuidado para não confundir lixeira com spam, que é lixo eletrônico. Lixo eletrônico. Certo? Lixeira é os conteúdos deletados pelo usuário. E lixo eletrônico é o conteúdo de spam. E o que é o spam? Armazena os e-mails recebidos como lixo eletrônico. Aqueles e-mails enviados em massa. O que é um e-mail enviado em massa? É um e-mail enviado para um mundo de gente. E aí você tem o conceito de um spam. E rascunho permite salvar uma mensagem não enviada e trabalhar nela posteriormente. Então, eu salvo para trabalhar posteriormente porque eu não estou querendo, naquele momento, fazer uso daquela mensagem para envio. Entendido isso aí? Entendido. Aí eu posso, usando esses artifícios de pastas, criar regras de mensagem. Então, regra de mensagem diz o seguinte: o Outlook Express pode ajudá-la a processar grandes volumes de e-mail de entrada com mais eficiência, podendo criar regras para classificar automaticamente as mensagens de entrada em pastas diferentes, realçar determinadas mensagens em cores, responder mensagens específicas ou encaminhá-las automaticamente e muito mais. Para criar uma regra, clique no menu Ferramentas. Aí você já decorou todos os menus, né? Então fica tudo muito mais fácil. Clique no menu Ferramentas, Regras para mensagens de e-mail. Aí você cria uma regrinha, onde você pode dizer o seguinte: se o e-mail for recebido por fulano de tal, vá para a pasta tal. Se o e-mail for do Leite Júnior, delete o e-mail. Não faço não é sacanagem. Se o e-mail for do Leite Júnior, mande para pastas itens importantes. Se o e-mail for de não sei quem, responda dizendo que o e-mail foi recebido e em breve será lido. Enfim, você tem todos esses recursos para criar umas regras. Leite, isso pode ser feito no webmail? Pode. Só que você tem que descobrir que local do seu webmail faz isso. Por exemplo, no Yahoo, estou falando do Yahoo porque eu mexo muito no Yahoo, né? Você tem que vir aqui em opções e teria que escolher opções do Yahoo Mail. Vindo aqui em opções do Yahoo Mail, você faz o quê? Você pode entrar na área de configurações e fazer um monte de recursos, de procedimentos interessantes, né? Joia, vamos para frente. Criando o e-mail. Como é que a gente cria o e-mail? Simples, a gente vai lá no botãozinho, ou vai no menu arquivo, novo e-mail, você abre lá sua caixa de e-mail. Cuidado para não confundir o processo de criar um e-mail com criar uma mensagem. Criar um e-mail, certo? É você criar uma mensagem. É a mesma coisa. Não é criar uma conta de e-mail, era isso que eu estava querendo dizer. Não confunda criar e-mail com criar uma conta de e-mail. Uma conta de e-mail é um recurso onde você vai lá no provedor e define lá os dados que você vai usar para aquela conta. Criar um e-mail é criar uma mensagem.
Então você consegue fazer isso indo aonde? Indo no menu arquivo aqui em cima, né, na opção novo, e escolhendo consequentemente e-mail. Ou então vai lá no botãozinho na barra de ferramenta. Abre uma janelinha e nessa janelinha você vai poder fazer o quê? Você vai poder definir os seus destinatários da mensagem e o assunto da mensagem. Mas aqui tem um ponto interessante. Diferenças entre as famosas caixas para, CC e CCO. Então, vamos lá. Nós temos primeiramente o conceito do DI, que é um remetente, é quem está mandando a mensagem. Por exemplo, se eu vou mandar um e-mail para você, eu sou o remetente, então sou o DI. Se eu quero mandar para você, eu tenho um para como sendo o destinatário principal da mensagem. Se eu tenho um CC, eu tenho um destinatário com cópia ou cópia carbono, que é uma cópia que é enviada para um outro destinatário diferente do destinatário principal. Se eu tenho um CCO, eu tenho um conceito de cópia oculta ou cópia carbono oculta. Seria uma cópia de uma mensagem enviada ao destinatário e o nome destinatário não ficar visível para os outros destinatários da mensagem. Deixa eu mostrar aqui uma observação interessante para vocês. Um detalhe aqui interessante. Você tem aqui o DI, você tem o para, você tem o CC e você tem o CCO. Certo? Pergunto eu para vocês. O DI, ele é obrigatório? É. O DI, ele é obrigatório por quê? Porque o DI, ele é o quem manda, é quem manda. Então quem manda sempre vai ter que ser representado, tem que ser identificado. Dentre esses três, quem é obrigatório? Para CC e CCO, ouvi aqui muita gente responder que para é obrigatório. Negativo. Para não é obrigatório. Como, Leite, que para não é obrigatório? Que história é essa daí? Tá ficando doido? Não, ainda não. Tô ficando velho, mas ainda não tô ficando doido. Para não é obrigatório. CC não é obrigatório. CCO não é obrigatório. Um desses três tem que ser preenchido. Então, os três são obrigatórios. Mas apenas um tem que ser preenchido. Porque eu posso mandar um e-mail preenchendo com apenas um CCO sem ter para? Posso. Posso redigir um e-mail tendo para sem ter CCO e sem ter CC? Posso. Posso redigir um e-mail colocando apenas o CC? Posso sem para, sem CCO? Posso. Então, ele para não é obrigatório. Um dos três tem que ser preenchido para você poder enviar o e-mail. O para, CC e CCO são remetentes, lógico, né? Você tem aqui o conceito de remetente, porque é quem envia a mensagem. E o DI, desculpa. Você tem aqui o DI como sendo um remetente, porque é quem envia uma mensagem. Só mudar aqui de posição. E nós temos aqui como sendo o para os destinatários. Destinatário. Certo? Que é para quem a mensagem vai. Para é o principal. Por quê? É principal, pessoal. Pelo amor de Deus. Cuidado, é principal. Não é obrigatório. Principal. Porque gera no conceito do e-mail aquela pessoa importante na mensagem. CC é o cópia. Seria uma pessoa secundária na mensagem. E o CCO é a pessoa oculta. É aquela que você quer enviar uma mensagem, mas não quer que o principal e o cópia saiba que aquela mensagem foi redigida. Entendido? Muito bem. Qualquer coisa, pause e continue. Volte para assistir. Mas isso só vai poder ser feito nas aulas que estão gravadas, né? E para isso você tem que assinar, você tem que adquirir o nosso pacotezinho de aula. Mas vamos lá, vamos para frente. Depois desse conceito do para CC e CCO, temos uma questão aqui, ó, bem interessante. Com relação ao uso de correio eletrônico, assinale a opção correta, né? Vamos aqui.